pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu vou botar aqui o nosso tema da nossa live, né? Hoje sobre saúde mental de estudantes, né? A gente vai falar de vida acadêmica na pandemia. Como sobreviver a tudo isso. A Keren aqui já chegou. Que beleza que é. Deixa eu convidar você. Keren pontualíssima. Isso que são 2 horas da manhã na França, né? Calma aí, que é que eu tô meio... Deixa eu aqui... convidar... Quem disse que eu... Ah, agora eu lembrei. Como convidar pessoa. A Keren. Isso aí. Pessoal, quem tá entrando agora, muito boa noite. Boa noite, Lídia. Boa noite, Olá! Patrícia. Esse Tá me ouvindo momentinho... bem? Ui? Tá Tô me te ouvindo ouvindo. bem? Tô te ouvindo super bem. Tá aí falando um pouquinho mais baixinho, né? Por conta da... Então, 2 horas da manhã aí? É 1h36. Uau! Marisa entrou, que delícia. Vamos agora compartilhar com os nossos colegas, né? Estudantes. Oi, Cris, bem-vindos. Esse é o momento da gente mandar os aviõezinhos né, para todo mundo que está aí sobrevivendo a uma vida acadêmica, todo mundo que faz aí mil coisas nesse novo normal nosso. E é um momento, esse momento inicial aqui, a gente convida, né, os nossos amigos, pessoas queridas, que acompanham, que se interessam pelo tema. Marque aí, porque pra gente é importante, né, que a gente de alguma forma vai divulgando o trabalho e os algoritmos vão entendendo que esse é um assunto que é relevante, que ajuda as pessoas, enfim. Uhum. Pronto, já enviei aqui para muita gente. Bem-vinda, que é primeiro de tudo, queria te Obrigada. agradecer, né? Uhum. As irmãs salvam umas às outras. Olha quem tá aqui, papaizinho. Mas é um prazer, porque é isso, né? Tem a diferença de fuso, que poderia, né, pesar no cansaço, mas tem a vontade de se encontrar, de contar, de trocar. Eu acho que é isso que faz a gente estar aqui. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto, às vezes, até curioso, né? Pelo menos acho que para mim é quando eu falo assim, você é psicóloga e sua irmã também. É. Então assim, somos, né, somos duas psicólogas. Acho que é interessante falar um pouquinho da sua formação, que é Uhum. Keren formada pelo CEUB, né? Fez mestrado, a gente fez mestrado com o mesmo orientador, né? O professor Heleno Isidio da Costa na UNB. Estudando aí o sofrimento psíquico grave. Eu acabei estudando a questão dos adolescentes em conflito com a lei, né? E a Keren acabou estudando a TV-SAM, né? É. O experimento da TV-SAM enquanto esse dispositivo de saúde, me corrija se eu estiver errada aí, enquanto esse dispositivo de saúde, de promoção de saúde, de intervenção em saúde, mais igualitário, né? Trazendo aí a arte nesse Uhum. processo. Associando arte, cultura, saúde mental, é isso mesmo. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho, então, né, se é vida acadêmica e saúde mental, sobre os nossos percursos acadêmicos, que apesar de serem parecidos, né, mesma formação e psicologia, cada uma tem a sua singularidade, né? Com certeza. E o fato de ter ido para o CEUB, né, de ter tido essa primeira formação numa faculdade particular, que foi como você começou falando, para mim me marcou muito, porque eu tinha sempre o sentimento de que não era o suficiente, né, estar numa faculdade particular, que era, né, o bom caminho, era o caminho da universidade pública, era o caminho né, de um reconhecimento de ter passado no vestibular, mas com o tempo eu fui percebendo que quem faz a universidade também é o aluno, né, não é a universidade por si só não vai garantir um bom profissional no futuro.
E foi uma trajetória bem interessante, porque lá eu comecei a fazer monitoria, eu comecei fazendo trabalho de introdução de iniciação científica, Uhum. e em seguida eu trabalhei no Diretório Central dos Estudantes. Então, dentro da universidade, tinham possibilidades de ser bolsista, né? E de Uhum. alguma forma trabalhar, né, comigo mesma que representação é essa de estudar numa faculdade particular e, né, e ter aquele sentimento inicial de que eu não seria capaz. E depois eu fiz um mestrado na UNB, né? A gente fez um mestrado na UNB e em seguida eu trabalhei como psicóloga em Brasília, na área da saúde mental, que era o que eu gostava, que era o que eu queria. E agora eu estou fazendo um doutorado aqui com bolsa, né? Fiz os mestrados, fiz 2 mestrados aqui e agora eu estou com a bolsa na Universidade de Sorbonne Nord. Me fala um pouquinho sobre o seu tema de mestrado, só para, né, dar um O tema gostinho. do, o tema do mestrado foi ligado Desculpa, do a doutorado. Desculpa, do doutorado. que ele, de alguma forma, é um percurso, né, que faz um pouco todo o caminho desde o mestrado até aqui, que é ligado à produção de vídeo, mas não uma produção de vídeo dentro da ótica, né, normativa, assim, né, produzir vídeo para entretenimento, mas produzir vídeo para fazer sentido, né, para que o vídeo seja uma forma de mediatizar as relações e de articular saúde mental, cultura, criar espaços de fala, né? E aí a experiência que eu estou tendo aqui do doutorado é uma ponte realizando não uma comparação, mas um certo olhar sobre a experiência no Brasil, né, com a Uhum. TV Sam, como você falou, que é ligada à Inverso, que é o Centro de Convivência e Saúde Mental do Distrito Federal, e com um grupo aqui, que também é um coletivo, né, que eu estou fazendo também ateliês de vídeo. Enfim, é uma forma de comparar essas duas experiências, a experiência vivida no Brasil, a experiência na França, mas entendendo que cada uma delas tem um contexto específico, histórico, tem um contexto cultural. Então tem sido bem interessante, né? Apesar de ser um momento diferente, né, de estar aqui morando na França, eu acho que a conversa de hoje vai falar de uma maneira geral do que é a vida acadêmica, não só da vida acadêmica no exterior, mas da vida acadêmica, seja no doutorado, seja no mestrado, seja na graduação. O que é isso e em tempos de pandemia, como é que funciona, né? É isso aí. Ó, muita gente chegando agora, Isa, vários amigos, a Mari, Oi, Lidiane, Isa! Luísa, Ana Penha, pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Mandem aí no aviãozinho para vários amigos. Quanto mais a gente mandar para pessoas conhecidas, né? É diferente quando a gente recebe um convite de um amigo, né, sobre um outro amigo, falando de um tema que nos toca, nós estudantes, né? Nós que estamos aí tentando produzir conhecimento, fazer ciência, né? Nesse contexto pandêmico. Já vamos começar então falando um pouco dessa vida acadêmica, Uhum. porque eu acho que sim, existem diferentes níveis de exigência, né? Produzir conhecimento no nível doutorado, mestrado, graduação, iniciação científica, né? É um crescente, uma escadinha. Enfim, ser professor também nesse contexto, acho que a gente pode falar também, né? Uhum. Até ano passado estava como professor de CEUB, você também, né, vinculado à universidade, também tem que dar aulas e, e dar Nesse aula, formato, nesse e formato ter aula nesse distancial, formato. à distância, né? Uhum. É bem diferente, é bem desafiador, né? Ainda mais quando a gente propõe um ensino que ele nos toca, né? Não é uma simples aquisição de conteúdo, simplesmente, né, aprender um conjunto de conhecimentos, mas ser tocado, né, por essa experiência, de alguma forma, nos traz aí um outro tipo de sensibilidade. Como é que você está sentindo daí, que é sua saúde mental? Afetou alguma coisa?
Eu estava pensando, antes de começar a live, eu estava pensando exatamente nisso, né? É, a vida acadêmica, né, que ela envolve muitas atividades por si só solitárias, né? A escrita ela é solitária, o processo da leitura também, né? A gente busca um certo isolamento para conseguir essa concentração, a revisão também. Então, são processos solitários que exigem um recuo do mundo para a gente conseguir olhar para dentro, para a gente mergulhar na própria escrita. Agora, eu poderia pensar, bom, o que muda nessa pandemia? Se de qualquer forma eu preciso desse isolamento, por que não seria então talvez o melhor momento para produzir, para escrever? Acontece que existem pessoas que vivem a pandemia de formas diferentes, né? Em alguns momentos eu me senti mais produtiva escrevendo, porque eu senti que o fato de poder ficar em casa e só ficar em casa me permitia concentrar. E teve outros momentos que, ao contrário, eu senti que estar privada de sair De fazia com... sortir? Às vezes vai sair uma palavra ou outra, talvez. Estar privada né, de ir para a biblioteca, de criar um ritual, me desorganizava. Porque, inclusive, os deslocamentos, eles dão uma certa organização, né? Eu fico pensando, inclusive, no processo de análise, né? Quando a gente sai de casa e caminha, vai, pega o metrô, anda mais um pouco, senta na sala de espera. Toda essa caminhada, esse deslocamento, de alguma forma a gente já está entrando no espírito, né? A gente já está se colocando nesse lugar de reflexão. Sim, já vai E se quando tem aquecendo, né? a gente já vai se aquecendo. Quando tem esse encurtamento dos deslocamentos, a sensação que dá é que algo se desorganiza. Por outro lado, apesar de eu sentir que existem momentos em que flui mais a escrita, flui menos, eu senti que nos momentos em que não era possível escrever, eu tive que aceitar que a produção ela não poderia vir da forma esperada, que eu não poderia me adaptar tão rápido assim, que eu não poderia ter, né, talvez o mesmo desempenho numa biblioteca. Então, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. Da minha parte, o que eu posso dizer é que eu tenho respeitado o meu tempo. Né? O tempo da escrita, ele também exige isso, né? Um olhar sobre o que é possível para você. E eu acho que a gente, nesse momento de pandemia, tem tentado buscar ser mais tolerante, né, consigo mesmo. Não sei se tolerância é uma boa palavra, mas de estar atento a não cobrar demais, para não talvez se afetar tanto assim por outras questões que já têm nos atravessado, né? E aí vem a cobrança de uma produtividade, que, como você falou, diferentes níveis de cobrança são exigidos, né? Seja no mestrado, doutorado, de produzir artigo, né, a cada ano a gente tem que mostrar um avanço, né? Até quanto, porque é medido de alguma forma o que você fez, né? Quanto tempo você já passou no seu campo de pesquisa. A gente tem que prestar contas para a universidade do que a gente tem feito, principalmente quando recebe uma bolsa. Então, tem tido aqui na França uma mobilização da parte dos estudantes, inclusive recebi um e-mail hoje de uma mobilização dos doutorandos, pedindo novos ajustamentos de Pratos. datas, Aqui maiores também tem. prazos, porque muitos adoeceram, né? Outros foram impedidos de continuar a Ou fisicamente pesquisa, ou psiquicamente, ou né? fisicamente ou psiquicamente, outros foram impedidos de continuar a pesquisa, e aí a universidade também tem que lidar com essas questões. Então, faz parte da vida acadêmica, em condições habituais, lidar com imprevistos, mas nas condições pandêmicas, é como se todo mundo tentasse encontrar uma nova forma, né? Para uma nova forma não só em níveis institucionais, para organizar novos calendários, mas em níveis emocionais, né? No seu próprio ritual de escrita, de construir um lugar, de adaptar um espaço que você possa, né, ter um silêncio, porque muitas vezes você não mora sozinho, você tem crianças, você trabalha. Então, é isso, né? Eu acho que hoje a gente vai falar muitas coisas
que Eu vão acho que esse é um ponto tocar interessante esses assuntos. que a gente complementa na nossa experiência, né? Porque, por exemplo, eu trabalho e estudo. Eu entrei no doutorado já trabalhando e a solução que eu encontrei foi procurar um objeto de pesquisa que estivesse relacionado ao meu campo de trabalho. Né? E nisso, meu processo, meu objeto de pesquisa modificou-se. Né? Hoje eu estudo Covid. Né? Psicólogos, a experiência, a narrativa de psicólogos que tiveram Covid e como essa experiência, né, afeta não só a saúde desse profissional, né, mas também o cuidado que esse profissional disponibiliza. Né? Uhum. Então, é interessante pensar assim, nessas estratégias de sobrevivência que a gente tem. Você está trazendo de um outro contexto que é a pressão que é ter uma bolsa, né? Você também é exigido não só a quantidade de crédito mínimo, né? Um acompanhamento às vezes que é mais próximo, mais de perto, enfim. Nesse sentido, me faz pensar também nessa questão você falou do deslocamento, né? De quanto que o deslocamento nos aquece. E para mim, assim, o que mais faz falta na pandemia é poder ir para a biblioteca. Porque quando eu empacava, eu mudava de ambiente. Essa é a minha estratégia. Quando eu empaco, eu mudo de ambiente. Então, eu saio da mesa da sala, vou para a escrivaninha do quarto. Saio da escrivaninha do quarto, às vezes vou para o escritório. E essa mudança, às vezes um café, quando reabriu, né? Isso me ajudou um pouco mais de alguma forma, né, me reaquecer quando, né, enfim, a dispersão, o tédio, a desesperança, né? Tantas outras coisas que vão nos atravessando. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu sou boa o suficiente? Está fazendo sentido na minha vida? Eu estou investindo um tempo, num período importante da minha vida, um tempo que me exige muita dedicação e para quê? Né? Eu acho que essa pergunta, né, do para quê, o que, que me mobiliza. Oi, oi, Mari, bem-vinda. O que, que me mobiliza? Muitos colegas aqui chegando. Eu acho que essa é uma pergunta central, né? É o que nos mantém aquecidos. Assim, por que mesmo eu estou fazendo esse doutorado? Em vários momentos eu me questionei. Uhum. Por que, que eu estou aqui? Por que, que esse negócio faz sentido? Né? O que, que isso diz sobre mim? E a gente, né, conversando antes, né, que a gente falou um pouco da voz, né, da voz do pesquisador, do aluno, né, Uhum. e essa palavra é um pouco, vem do grego sem luz, né, o aluno, aquele que não tem a luz, mas como ter voz nesse contexto, né, nessa escrita. A própria escrita, que por vezes alguns orientadores, às vezes de um viés mais até positivista, exigem uma escrita em terceira pessoa, uma escrita mais impessoal, né? Pesquisadores aí mais qualitativos trazem uma outra perspectiva, uma perspectiva de escrever em primeira pessoa. Para mim, por exemplo, essa foi uma outra estratégia que me destravou muito, foi começar a escrever a minha história nesse processo, do que me interessa, o que desse assunto me toca, o que faz sentido para mim. E Uhum. escrever em primeira pessoa é a gente se ouvir também, né? Tem uma terapêutica nisso daí. Uhum. É, parece que por muito tempo, né, usar a primeira pessoa seria como retirar o tom científico necessário para que a sua pesquisa seja validada ou reconhecida, né? E talvez o mais interessante é poder reverter essa postura positivista, né? De tal forma que a gente fala assim, se eu não reconheço, na verdade, de onde eu falo, né, da minha própria experiência, se eu não me aproprio desse lugar, é quase como se eu tivesse sendo não científica, como se eu estivesse mascarando uma suposta neutralidade. E é um exercício muito difícil, né? Porque ele nos reenvia a essa primeira pergunta que você trouxe. O que me traz aqui? O que me mobiliza nessa pesquisa? Por que eu escolhi isso e não uma outra coisa? E isso fala da nossa história. Então, se esconder, talvez, por trás
das palavras de outros autores, ou se esconder nessa suposta neutralidade, é uma forma de se distanciar daquilo que vai ao meu encontro, né? Daquilo que me atravessa. Uhum. E é bem interessante quando a gente consegue superar essa primeira barreira e a gente se apropria, a gente encontra a própria voz para falar assim, bom, talvez eu não use, né, os mesmos termos, os mesmos conceitos, da mesma maneira como tal autor. Às vezes a gente nutre uma certa admiração por autores e a gente quase quer recopiar o que foi dito, e aí a gente fica com aquela sensação que o nosso trabalho é quase um tecido retalhado, Coxa de né? retalhos, né? É uma coxa de retalhos, que a gente fica ali tentando pegar daqui e da colar para ver se fica bonito. E a gente empaca ali, porque na verdade a pergunta essencial, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu quero com isso, onde está o meu desejo, ela se perde nesse processo. Essa é a costura, esse é o fio que vai traçar todas as malinhas ali, que vai dar o tom do seu trabalho. Mas não é um processo de descoberta dado, né? É um processo que vai se descobrindo no próprio caminhar da pesquisa. Então, o que eu vejo, por exemplo, eu estou indo para o terceiro ano, né, do doutorado. Eu também. A gente entrou mais ou menos junta, não foi? E aí eu tive que reescrever a parte da minha metodologia. E nesse processo de reescrita, eu me dei conta que não só eu estava reescrevendo por uma questão de, né, readaptação em função desse período, né, da pandemia, de repensar calendário, essas coisas, mas principalmente dessa pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui? Né, qual que é o propósito dessa pesquisa e onde eu estou nela? Porque quando eu de alguma forma, me vejo de frente, né, de uma maneira assim mais lúcida, mais corajosa, eu permito que a minha escrita ela seja mais autêntica, né? Eu consigo encontrar a minha voz para dizer assim, olha, eu não sou francesa, né? Eu não vou utilizar todos os autores franceses, mas eu tenho alguma coisa aqui que diz respeito à minha experiência, que é só minha, que permite eu trazer para vocês um novo olhar. E falando assim parece óbvio, mas na verdade é que quando a gente chega, né, tô falando um pouco da minha experiência, mas isso conta talvez para todo o ambiente, né, não importa qual o ambiente acadêmico. A gente sempre tenta de alguma forma responder a esses ideais que a gente cria, né? Eu quero fazer uma pesquisa, né, que tenha vários autores, que, né, eu quero fazer uma pesquisa com, sei lá, 500 páginas, que Olha, eu admiro aqueles que fazem aquele planejamento do projeto, o primeiro projeto, aquele que você submete na seleção e consegue cumprir até o fim. Eu sempre sofro, até onde eu sei, de todo mundo que eu converso, volta e meia sofre algum tipo de adaptação. Eu, por exemplo, né, eu mudo o tema no meio, assim, é uma sina. Né? Mudar o tema por N razões, por N motivos, enfim, digno de análise, com certeza. Mas acho que, assim, quando você está falando né, desse escrever em primeira pessoa, né, do porquê que eu faço isso, de entrar em contato com a solidão, do desejo, né, do ideal, e também de lidar com os limites, que eu acho que esse é o ponto mais frustrante, quando a gente se depara não só com o limite do tempo, mas a gente não deu conta de ler o suficiente, ou escrever o suficiente, ou o quanto gostaria, né? E você se percebe os próprios, né, as próprias limitações, muitas vezes, né? De ter que voltar, por exemplo, e não, vai estudar filosofia. Né? Você precisa entender do que você está falando. Tem autores aqui que não dá para misturar. Não dá para fazer uma colcha de retalhos com autores que não se conversam, né? Que não partem ali do mesmo pressuposto filosófico, por vezes metodológico, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante que você está trazendo, Kelly, que é quando a gente tem clareza do para quê, né, do que é que eu quero fazer, a gente consegue sustentar um pouco mais as nossas próprias limitações, as nossas frustrações.
Uhum. Faz sentido? Faz, inclusive quando você falou, né, das epistemologias que não conversam, né? O que eu tenho visto na minha própria pesquisa é que até é possível fazer conversar, mas desde que você explique o porquê dessas escolhas, né? Exato. Desde que você tenha E, clareza do e que que você está você fazendo. explique, inclusive, os limites das duas epistemologias, e porque neste caso você, né, está tentando dialetizar esses dois campos. Mas é uma conversa que se faz também com o próprio orientador. Então, a gente falou, né, é um processo solitário de escrita, mas existem algumas, né, uma pequena rede que a gente pode construir para, de alguma forma, não fazer essa caminhada de uma forma sofrida, né? Então, é possível você estabelecer uma boa relação com o seu orientador para que ele se torne também parceiro nessa construção de conhecimento. É possível você encontrar leitores, né? Pessoas da mesma área que se interessam pela sua temática, você envia os seus textos, você, né? Você é lida, você tem um retorno. É possível criar nos espaços de congresso também um exercício de comunicação para, né, encontrar outros cientistas, né, pesquisadores. Então, o processo é solitário, porque as atividades exigem né, esse momento mais introspectivo, mas não significa que você está só, no sentido de você, né, vai ficar ali desassistido completamente, porque talvez uma grande dificuldade, né, dos doutorandos, né, mas não só doutorandos, mas quem está no mestrado, graduando, é se autorizar, inclusive, a pedir ajuda. Falar assim, olha, eu não estou sabendo o que fazer, a minha metodologia, eu estou perdida nesse ponto. A gente fica com tantos receios de encontrar o nosso orientador, né? Sim. A gente idealiza, às vezes, o nosso orientador como uma pessoa que tem, né, é um grande mestre, né, tem tantos conhecimentos, ou uma pessoa inacessível. Né, tem gente que fala que tem até frio na barriga para entrar em contato com o orientador. Ou o orientador, de fato, ele é inacessível, porque ele não vai responder os e-mails. Então, pensar que esse trabalho de pesquisa é um trabalho que é também pensado com um orientador e que esse orientador ele também precisa estar disponível, né? Ele precisa assumir a sua própria função para que a pesquisa ela possa ser realizada com as condições mínimas, né? E, inclusive, é possível conversar com o orientador sobre o que dos próprios limites nessa pandemia. No meu caso, por exemplo, não só no meu caso, mas de todos os doutorandos desse ano, 4 ou 5 meses foram adicionados para que as pessoas consigam terminar supostamente a tese. Mas é Uhum. isso, o calendário previsional, ele nunca é o calendário obedecido, né? Sempre um projeto que vai ser remodelado infinitas vezes e lidar com isso também de alguma forma estar aberto a esses imprevistos, né? Se dar conta que o projeto ele é sempre em construção e a tese, ainda que terminada, defendida, não é o fim de um percurso acadêmico, né? Eu acho que a grande dificuldade, às vezes, é que a gente toma as pequenas atividades como se elas tivessem um fim por elas mesmas. Então, eu vou fazer esse mestrado, eu vou fazer esse trabalho científico e tem que ser muito bem feito porque é o trabalho da minha vida, porque é tudo que eu sou. E, às vezes, essas representações, assim, né, é tudo que eu sou, te engole. Se você, de alguma forma, recebe uma crítica, você está nesse registro assim tão imaginário, isso pode vir de uma forma muito persecutória. Então você sente que você está sendo agredida, que a crítica está vindo para você, que é tudo que você é. Só que não, é o seu trabalho, você não é apenas o seu trabalho, né? Né? Cada pessoa tem várias outras facetas, né? Como você é filha, você é mãe, é, enfim, você tem um outro trabalho para além da vida acadêmica, e a vida E eu acho que acadêmica esse é o também é ponto, né? trabalho. Eu não sei quanto você, mas assim, para mim, ter momentos de lazer vem
com muita culpa nesse momento. Vem com um certo, assim, eu não consigo nem usufruir, e para mim tem sido um exercício. A meditação me ajuda muito peraí, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar, agora eu vou viajar, agora eu vou escrever, né? Para que enquanto eu esteja escrevendo, não fique querendo, mas o dia tá tão lindo, né? Finalmente fez sol, eu queria estar lá fora. E quando eu tiver, né, fazendo minha caminhada, curtindo e tal, mas eu tinha que estar escrevendo. Então, assim, eu acho que isso me boicota muito. Esse é um movimento que, assim, que me tira, que me drena energia, porque, né, a atenção fica difusa. E uma solução que eu encontrei para mim é fazer pausas, e essas pausas com meditação, para que eu possa, assim, deixa eu colocar minha cabeça aqui, por que eu tô fazendo isso? Eu vou me recompensar ao final disso, porque eu tenho um movimento que eu acabo me punindo quando eu não faço as coisas. E eu acho que esse é um ponto que gira aquele círculo vicioso da autopunição, né? Onde torna, aí sim, o processo de escrita, de estudo, muito sofrido, muito penoso, ao ponto de se tornar repulsivo mesmo, né? E aí eu acho que tem esse movimento de como se recompensar com pequenas metas. Isso eu aprendi com a Débora Diniz, né? De trazer pequenas metas, metas palpáveis, conseguir não só escrever o primeiro capítulo, tá? Como é que eu vou escrever esse primeiro capítulo? Eu tenho que fazer fichamentos de tantos artigos, qual a quantidade mínima, qual o tema, eu vou ler primeiro os abstracts, depois eu vou para, enfim, criar um passo a passo de menores atividades, né, de atividades menores que compõem aí uma grande meta, que é escrever o primeiro capítulo, fazer ali uma introdução, enfim. Eu acho que você está trazendo também, Keren, essa questão da rede de apoio, né? E eu acho que esse é um ponto que eu queria te perguntar, porque assim, eu acho que todo mundo tem sofrido nesse contexto de pandemia, que as nossas redes de apoio estão mais reduzidas, né? A gente acaba usando mais o online, o online cansa, eu me sinto muito mais cansada. Existem alguns estudos que trazem isso, inclusive, né? O quanto que esse cansaço do online, de olhar para uma tela, desse novo contexto, desse novo formato, o quanto que ele nos exige outras habilidades e que nos drena aí muita energia. Então, como ter essa rede de apoio, mas especialmente ouvindo a tua experiência no exterior, né? Como é ser imigrante? E eu queria que você pudesse falar um pouquinho, porque eu gosto muito de ouvir essa história, de como que você decidiu, como é que foi, né, imigrar, qual é o custo disso, né? Qual é o custo, qual o benefício, qual o custo, o que fez sentido para você? E talvez, né, eu acho que tem muita gente pensando nesse momento, tem um desejo de viajar, de morar fora, de fazer essa interlocução. Conta um pouquinho pra gente. São vários aspectos, né? Eu acho interessante trazer um pouco dessa vida acadêmica no exterior, porque dá um efeito de lupa em vários fenômenos, né, da vida acadêmica, como a solidão, né, como essa vontade de ser reconhecida como uma boa escritora, uma boa pesquisadora, e não se sentir suficiente, sobre a comparação com outras pessoas e, né, esse sentimento de competitividade também. Então, a expatriação, de alguma forma, ela torna mais evidente alguns aspectos da vida acadêmica, porque eles intensificam, né? A experiência intensifica de alguma forma tudo que na vida acadêmica, talvez no seu próprio território, poderia ser vivido de uma forma não menos intensa, mas talvez a gente perceberia com menor clareza, né? Aqui eu vejo tudo fica maior, parece. Então, por exemplo, em relação Mais à intenso? rede, talvez não mais intenso, mas assim, fica mais visível, fica, né, flagrante para mim. Então, em relação à rede, qual é a minha primeira rede? São outras brasileiras, muitas vezes, ou outras estrangeiras, porque existe uma certa compreensão, talvez, ou não sei se é compreensão, mas talvez uma Sororidade?
uma certa solidariedade em relação ao fato de estar num mundo onde você não compreende necessariamente todas as regras, e são regras sociais, regras acadêmicas, né? Apesar de ser, a gente fala a vida acadêmica num outro país tem algumas especificidades, né? Que vão desde dos processos administrativos até dos códigos sociais, de como você, né, vai chegar a um orientador, de como você pode pedir ajuda, de que maneira, quais são, né, essas entradas. Então, sobre essa primeira questão, sobre a rede, construir uma rede com pessoas que possam, de alguma forma, nutrir esses laços acadêmicos, mas que não sejam apenas laços de comparação e de competição. E isso é muito difícil, né? Porque, imagina, você, quando está fazendo um mestrado, você deseja fazer um doutorado depois, você sabe que o número de vagas é um número de vagas limitado, você sabe que a sua colega, né, com quem você conversa no intervalo, com quem você troca textos e reflexões, ela é potencialmente uma concorrente. E aí isso gera uma situação desconfortável, né? Então, existe também uma comparação na produção acadêmica. A gente sabe que é preciso para validar um artigo, para validar um artigo não, para defender uma tese é preciso validar artigos, é preciso publicar artigos, é preciso manter um certo número de créditos que são completados a partir das intervenções em congressos. Então, é preciso estar sempre em movimento. E a gente nem sempre está com essa energia à disposição para isso, né? E quando a gente vê que outras pessoas estão fazendo, a gente começa a se perguntar o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo fazer também, né? E os outros começam a se tornar como se fosse o ideal daquilo que eu não, né, inalcançável, assim. Eu não sou boa o suficiente. E talvez a grande dificuldade é transformar essas comparações né, em parcerias, né? Então, em vez de eu falar, né, de alguma forma, olhar uma colega e falar, ela está publicando, ou ela está, de alguma forma, enfim, ela já está, né, com o doutorado mais avançado, é pedir, olha, leia o meu artigo, vamos fazer um projeto juntas, organizar um evento acadêmico. Então, isso permite diluir um pouco essa rivalidade, que inclusive é mais forte entre as acadêmicas, até mesmo da mesma nacionalidade, porque você entende que elas são ao mesmo tempo colegas, mas ao mesmo tempo, né, você está ali nessa competição por uma vaga, na competição da bolsa, na competição de renovar um o lugar visto, no mundo, né? De renovar o visto, no caso, né? De quem estuda fora, muitas vezes. Né? Uhum. Então, essa questão da rede ela é muito importante. Um outro ponto também é poder se se autorizar, né, a falar a partir de onde você, né, da experiência que você vive, da experiência da sua própria bagagem, que é uma maneira, talvez, de não só buscar o reconhecimento nas formas que esse país impõe, mas de você alargar a forma como a universidade pensa, a forma como, né, as próprias teorias, você vai trazer, talvez, autores brasileiros, a filosofia afro-brasileira, você vai trazer outras leituras, e é isso, na verdade, que finalmente a universidade busca quando ela recebe, né, pesquisadores de origem estrangeira. Então, mais do que se adaptar à universidade, é poder reconhecer que a sua diferença, ela agrega valor, né? Que você não está ali por piedade, que você não recebeu uma bolsa enfim, por sorte,
mas que de fato existe um interesse em uma produção acadêmica a partir desse novo olhar de, de brasileira que se interessa nessa criação de pontes, né? Entre universos interculturais. Sim, e aí eu acho que o que você está falando, em outras palavras, é usar aquilo que por vezes pode ser algo que a gente se sente mais vulnerável, né? A nosso favor. Uhum. E numa postura mais ativa e não tão defensiva, né? Tão acuada, assim, mas peraí, esse daqui é o meu lugar, daqui eu posso falar, daqui eu sei essa experiência, eu sinto, eu conheço, né? Eu sou desse lugar. Uhum. Várias pessoas chegando aqui, amigos, oi Arlene, Mari, bem-vindo, pessoal. Se vocês quiserem colocar alguma caixinha de perguntas, alguma pergunta na caixinha de perguntas, fiquem bem à vontade. E aí, eu queria trazer, Keren, também um pouco do seu acompanhamento que você faz, né, com expatriados, a sua página www.pluripsi.com traz um pouco do que você tem feito aí, né, nesse lugar são 4 anos já em Paris, né, Keren? Uhum. 2 mestrados, um doutorado na metade. Quer dizer, você tem um lugar de fala, não só de ter aprendido aí como se submeter, né? Não só como sobreviver, mas, né, persistir, permanecer nesse lugar acadêmico, porque eu acho que não é só a questão de entrar, é continuar, se manter nesse lugar, né? E eu achei bem interessante, você tem buscado fazer né, essa orientação, esse acompanhamento, especialmente para estudantes, né, psicólogos ou não, que queiram aí cursar, fazer, né, dar uma continuidade nos estudos num país europeu, mas especialmente desse lugar que você mora, né, na França. Fala um pouquinho de como que é. Eu sei que você já fez algumas mentorias, alguns acompanhamentos, você não gosta dessa palavra mentoria, né? Mas alguns acompanhamentos nesse sentido. Conta pra gente. A ideia surgiu principalmente da, da, dessa, desse reconhecimento, né, da importância de ter uma escuta específica sobre aquilo que faz parte da experiência da expatriação. Não significa que existe uma clínica da expatriação, né? A clínica é uma só, mas a expatriação, algumas pessoas chamam imigração, eu gosto mais desse termo de expatriação, né? De estar fora da sua pátria. Enfim, depois eu posso explicar num outro encontro as diferenças, as nuances entre os termos, mas quando a gente fala de uma clínica, é uma clínica única que reconhece, talvez, as vulnerabilidades específicas, que é o esforço adaptativo, que é talvez esse desejo dividido, né? Você estava falando da atividade. Eu faço uma atividade, estou, por exemplo, lendo, né? E estava querendo descansar. Quando eu estou descansando, eu fico pensando que eu deveria estar estudando. Isso acontece de uma forma muito intensa quando a gente vive fora, porque a gente também está morando aqui, mas a gente fica pensando, minha vida no Brasil, as pessoas que estão lá, e quando a gente está no Brasil, a gente fica pensando no trabalho aqui. Então, enfim, é uma experiência que é recheada de ambivalências, de divisões, e não é só o fato de estar num território, né, fora do seu próprio país, mas também tudo que envolve a expatriação, ou seja, o planejamento, né, as expectativas, a organização para a mudança. Quando chega num país, o que pode ser feito, né, para que essa inserção ou essa nova construção identitária se faça de uma maneira menos sofrida, talvez, né? E, em alguns casos, faz parte do processo de expatriação também o retorno à terra natal. E aí, né, nesse retorno, a pessoa não volta como era antes. Sempre existe uma mudança e, às vezes, se reconhece quase como estrangeiro na própria terra natal. Então,
a ideia do Pluripsi é de acompanhar esses três tempos fortes, né? O antes, o durante e o depois. E Nossa. veio principalmente desse lugar de escuta a partir da língua materna, né? Nem sempre é possível para algumas pessoas encontrar um psicólogo, né? Seja porque são nômades, seja porque estão viajando. Enfim, é importante ter um espaço em que você possa ser escutado na sua língua materna, falando da sua própria experiência. A expatriação, a gente fala a expatriação, mas elas são múltiplas experiências, né? A minha expatriação Sim. não vai ser a mesma de uma outra pessoa. Então, aproveitar, talvez, isso que nos mobiliza, que nos coloca em movimento, que nos inquieta, para associado, né, a um processo terapêutico como um momento de descoberta, como um momento de questionamento, como um momento importante da vida, talvez, para talvez se dar conta com o próprio estrangeiro de si. Então, é bem interessante criar um dispositivo para que as pessoas talvez possam não apenas viver a expatriação como um processo de ser moldado por uma vida no outro país, mas de se reconhecer, né, enquanto sujeito num novo contexto. Me Porque... passa assim um alinhamento também de expectativas, né? Porque tem um custo tudo isso. Uhum. Eu lembro que antes de você ter ido para a França, você morou, você fez intercâmbio, né? Também fiz intercâmbio. Então, ser imigrante, especialmente quando você vem de um país em desenvolvimento e você vai para um país mais desenvolvido, né? Na Europa ou nos Estados Unidos, o cotidiano, a cor da pele, o seu acento, né? Já Uhum. deixa claro do lugar que você é. E a sensação que eu tive quando eu, né, morei fora, quando eu morei nos Estados Unidos, era que era muito diferente de quando eu estava de férias, né? Quando eu ia para comprar, para passear, né? Ali eu era vista como uma pessoa que eu precisava ser duas vezes boa para estar ali num lugar competindo com um nativo. Uhum. Então, por mais que eu estudasse e buscasse aperfeiçoar o meu inglês, o meu acento, né? Em algum momento, mas de onde você é? Você fala diferente, de onde você é? Uhum. E eu acho que essa era uma coisa que me incomodava demais, porque eu queria falar o inglês mais perfeito, né? O inglês mais claro. E é interessante porque a gente nunca fala, né? Porque, nem no Brasil, né? A gente tem acentos, a gente fala, tem um regionalismo, né? Não só gírias, mas ali um puxadinho mesmo, né? De Uhum. cada fala. E, e é interessante o quanto que isso fala da nossa própria autoestima, de que por vezes a gente leva isso como ai meu Deus, me descobriram que eu não sou nativa. E, e como usar isso a nosso favor, né? Porque Uhum. e eu descobri isso assim com um feedback de uma amiga que falou assim: é muito lindo o brasileiro falando inglês. Fala muito fofinho, fala muito bonitinho. E ela começou a me imitar. E aí eu me dei conta do que exatamente ela estava me falando, me mostrando. Eu achava, ela era colombiana. E aí ela, obviamente, né? Quem vem de língua latina puxa o R, falam, né? Falam um inglês diferente do italiano, do indiano. E essa é a graça, né? Essa é a beleza. O francês, por exemplo, né, de Quebec, é muito diferente do inglês, do francês da França, e você poder assumir o seu acento, mas não só o seu acento, né, quem você é, a sua história, o seu, como você falou, desejo, mas também respeitar os seus limites, né, dar conta aí de tantas expectativas de uma maneira aí mais suportável, Uhum. mais humana, né? Me parece que esse é talvez o ponto de saúde
Uhum. no contexto estrangeiro, que eu queria te ouvir. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu também tive essa conversa com a minha orientadora. Eu falei assim, eu queria falar melhor. E o que significava falar melhor para mim era falar sem acento. E eu me dei conta que, na verdade, era como se eu tivesse querendo. Aqui eles falam de uma política de assimilação, né, para os estrangeiros. Como se eu pudesse, como se eu quisesse ser assimilada, né? Como se eu pudesse quase me esconder completamente, esconder essa identidade para, de alguma forma, ser legitimada enquanto professora, né? Ou de alguma forma eu também acompanho os alunos. E na experiência de dar aula, eu me dei conta que era exatamente o contrário. O fato de ter um acento despertava um pouco a curiosidade dos alunos, não como, né, que ser exótico é esse, mas assim, bom, ela tá, né, existe uma outra experiência, né, que ela está nos trazendo, existe um outro olhar, existe um esforço maior da parte dela, e isso eles reconhecem, mas Sim. o que conta não é o acento, o que conta é o que está sendo dito. E quando a gente consegue se conectar com aquilo que a gente está transmitindo, o acento, na verdade, ele vem só para embelezar, como você falou, né? Então, na verdade, quando a gente fala, eu quero perder meu acento, como se isso fosse né, uma necessidade para que a gente fosse reconhecida, na verdade é uma ideia que não é muito verdadeira, no sentido em que você já é reconhecida pelo simples fato de estar aqui, né, nessa posição de dar aula, nessa posição de pesquisadora. O que é mais interessante é quando a gente se apropria desse assento mesmo, né, e faz disso apenas né, um adereço, uma marca identitária que vai, de alguma forma, conectar com o nosso interlocutor, né, de uma maneira mais, ou com uma maneira diferente. Então, é possível, sim, talvez desconstruir essa ideia de que a melhor forma de entrar na vida acadêmica, ou de ser reconhecida na vida acadêmica, é apenas reproduzir aquilo que a gente, de alguma forma, considerou, é ideal, é o melhor. Não, eu acho que a melhor forma mesmo é quando você consegue reencontrar na sua própria experiência aquilo que faz sentido para você, né? Buscar o que é ideal, né? Na verdade, o que eu costumo dizer é que nessa experiência da expatriação tem que bancar o próprio desejo. E, inclusive, ir para o exterior, às vezes, é o ideal do outro, né? É o ideal da família, que imagina, vai ser muito boa a vida lá, vai para fora, mas no final das contas, né, quando você está atravessando a experiência, não é só o ideal do outro que vai sustentar essa posição. Então, de alguma forma, voltar para suas próprias, né, para sua própria reflexão, para sua própria posição, né, de pessoa no mundo, aqui nessa situação, permite com que você revisite, talvez, o seu próprio desejo. A Manu colocou aqui, ó, Keren, conectei sua fala com Frantz Fanon. Uhum. Fanon é um psicanalista, psiquiatra também, que é bem conhecido pelos estudos, de alguma forma ele né, fundou os estudos pós-coloniais, que faz uma reflexão bem interessante sobre esse lugar, né, de estrangeiro e se sentir sempre inferiorizado, né? Quando você falou assim, eu tinha que ser 2 vezes melhor, isso é muito presente, né? Da onde vem esse pensamento que eu preciso ser 2 vezes melhor? Porque eu me sinto 2 vezes menor? Então, essa inferioridade, ela não é algo individual. É interessante pensar com Franz Fanon, porque ele vai, de alguma forma, construir esse pensamento articulado à colonialização, né? A colonialidade, que na verdade é a continuação desse evento da colonização, é o que nos atravessa ainda hoje. É de sentir. Bom, eu já ouvi comentários aqui, mas é bem no país do terceiro mundo, né? De reduzir
a pessoa a uma imagem menor, né, diminuída de quem ela poderia ser por essas representações, né, de onde ela vem, de que o país é subdesenvolvido, enfim. E talvez o grande convite do Fanon é construir um caminho de liberdade, né, de desalienação desse lugar. Então, esse lugar que foi dado não é uma fatalidade. É possível reverter essa situação quando a gente se apropria dessas nossas vulnerabilidades, né? E de alguma forma transforma isso como força, né? É isso mesmo. O exemplo do assento é uma excelente figura para a gente pensar nessa situação, né? E isso atravessa, inclusive, a metodologia de pesquisa. Eu ia falar exatamente isso. Até os autores, né, que a gente usa. Por exemplo, eu ia falar aqui dos artigos que a gente, né, produz por exemplo, aqui a minha pesquisa, a maioria dos artigos em inglês. Brasileiros publicando em inglês. Todo o texto. E para quê? Para ter uma visibilidade. Uhum. Então, é interessante, né, que o colonialismo, né, a colonialidade, essas relações de poder na produção científica, elas estão muito presentes ainda. Não só quando a gente fala de metodologia quantitativa ou metodologia qualitativa, mas especialmente a língua que você usa, né, às vezes até o seu próprio objeto de pesquisa, e aí trazendo, amarrando agora já, né, os nossos finalmente aqui de saúde mental, na pandemia, né, de estudantes nesse percurso acadêmico, né, me passa assim, a gente sobrevivendo, resistindo, não só a questão dos recursos mesmo, né, as bolsas que são cada vez menores, né, a gente está falando de bolsas para psicologia, e aí toda uma questão, né, mas isso é ciência da saúde, ou é ciência social, esse é um outro campo de discussão. Mas o que eu acho que é importante da gente amarrar aqui é que sim, né, a academia nos exige atividades solitárias, mas que isso pode ser feito em conjunto, em rede, né? Se dar conta dos limites, das vulnerabilidades, daquilo, né, do que te atravessa muitas vezes, que é um filho, né, que é o trabalho, que é uma limitação financeira. Isso precisa ser olhado com mais cuidado, e isso pode ser um lugar que precisa ser considerado nesse lugar de fala, né, não simplesmente ignorado ou enfim, tentando camuflar, talvez, né? Ou desconsiderar. E eu acho que um outro ponto que você trouxe é dessas nossas estratégias que a gente vai aprendendo, né? Ao longo da própria vida acadêmica, ao longo do próprio processo em si, que nos ajudam a não só estar no presente, mas estar conectado com qual é a função disso para mim, né? Com para quê? Aonde é que isso atende? E que isso pode mudar, né? Acho que esse é um outro ponto. Isso pode mudar ao longo do nosso percurso. Uhum. Eu acho que a pandemia, ela traz, assim, como ensinamento de que talvez todas as nossas dificuldades, elas não são apenas nossas individualmente, né? Todos nós estamos sofrendo nesses tempos de pandemia. E eu acho que o trabalho de ampliar, talvez, esse sentimento de fracasso, né? Eu não estou dando conta, eu estou travando. Perceber que, na verdade, a gente tem vivido uma lógica que é uma lógica em que a gente praticamente se tornou empresário de si, né? Temos que dar conta, não podemos cair na falência. E essa noção de que, né, a empresa como um modelo de subjetividade, empresa, né? Como, né, eu preciso me vender, eu preciso produzir, eu preciso ter uma boa performance, é uma armadilha, de fato, porque tudo recai sobre, né, sobre o próprio indivíduo, tudo
cai sobre mim e eu me vejo como a única responsável de todos os meus fracassos. Então, quando a gente cria espaços como esse para conversar sobre a pandemia e dizer que isso atravessa todos nós, né? Seja a vida acadêmica exterior ou não, é quase como se a gente pudesse trazer um respiro para falar, olha, quando tá difícil, existem algumas técnicas que ajudam, mas não existe uma fórmula mágica, existem espaços de escuta que, né, permitem elaborar essas nossas dificuldades, mas todos nós estamos sendo, né, de alguma forma afetados por esse evento que veio, né, de uma forma imprevista, que a gente está, né, imerso em incertezas, a gente não sabe até quando vai durar, mas que cada um tem tentado, né, encontrar soluções para lidar com isso. Como você falou no início, né, seja na própria casa, seja na construção de uma rede, seja não sei, né, na busca por outras atividades, né, eu vejo que tem muita gente aprendendo a fazer coisas novas para construir dentro né, da própria casa, não só algo relacionado ao trabalho acadêmico, ou ao trabalho, né, salariado, alguma atividade outra. Então, é um movimento de reflexão, né? De reflexão, de busca de novos artifícios para poder dar conta né, dessas pressões todas, inclusive as pressões acadêmicas. É isso aí. A gente precisa encerrar, senão o próprio Instagram derruba a gente. Eu queria te agradecer mais uma vez, Keren, de ter topado. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho da Keren, nesse acompanhamento, né, de pessoas que estão interessadas em estudar fora, entrem aí no Pluripsi, www.pluripsi, com y no final.com. Você vai conhecer um pouquinho mais dessas possibilidades aí de acompanhamento que a Keren proporciona. E eu gostaria de agradecer todos os amigos, todas as pessoas queridas que estavam aqui, né? Familiares, passou tanta gente por aqui. A Manu, olha, que linda, Manu. É um privilégio estar com vocês também. E é como se a gente tivesse, assim, né? Um pouquinho aí na França, ou você um pouquinho aqui no Brasil com a gente, deu para matar um pouquinho a saudade. Vamos combinar mais vezes. Acho que a gente falou de vários assuntos, como, né, etnopsicologia, vários pontinhos aí atravessaram, né, o nosso contexto. Bom, uma boa noite para todos. Boa noite, Keké. Muito obrigada. Já está na madrugada aí, né? Já deve estar umas 3 horas da manhã. Um beijo para você. Espero te rever em breve. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup.